Vamos preparar devidamente para o retiro que teremos daqui a alguns dias, para que haja uma comunhão cada vez maior entre nós, que nos entendamos cada vez mais, que seja a oportunidade de nós desabafarmos, de nós confessarmos uns aos outros nossas dificuldades, nossas necessidades. Eu tenho certeza que Deus estará conosco ali, em todas as nossas vidas. E já faz mais de uma semana, quase duas, que houve um compartilhamento no grupo de uma lista de textos bíblicos para ler durante a semana. Eu até marquei aqui, mas aconteceu uma série de eventos da semana passada para cá. Eu participei da Escola Bíblica de Férias lá na igreja na qual eu faço parte, fazemos parte, e eu ia à tarde, né, começou na segunda-feira, na verdade, mas como eu estava trabalhando ainda, eu comecei na terça, que é quando eu entrei em férias, e sempre à tarde, e foram abordados 5 assuntos, que o tema da IBF era Quem é você nas mãos de Deus. Aí um dos ambientes, no caso, retratados nessa escola bíblica, que cada classe tinha um ambiente, era a olaria, o hospital, a escola, a família. Deixa eu ver pela ordem aqui: a olaria, a família, o hospital, a escola e a embaixada. E eu quero falar sobre a embaixada, porque eu queria uma confirmação de Deus a respeito de qual assunto eu deveria abordar hoje. Aí eu achei ontem lá, fui à igreja à noite, achei esse aqui no chão, acho que uma criança deixou cair, e ele tem justamente um dos textos bíblicos, né, o texto bíblico que eu lerei, só que aqui é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, só que em vez de ler só o versículo 20, que é o que está aqui, eu lerei o texto todo, assim, para ver o contexto do versículo, que é do versículo 11 ao 21. 2 Coríntios 5, de 11 a 21. Que aí, lendo esses 11 versículos, assim eu consigo entrar no contexto todo, e que tem muito a ver com o tema da mensagem de hoje, que é a necessidade de sermos embaixadores de Cristo. Não somente junto ao nosso trabalho, nossos estudos, mas em todo lugar que nós estivermos, inclusive nas redes sociais, que é tão difícil hoje em dia. Eu lerei aqui a segunda carta de Coríntios, capítulo 5, de 11 a 21, os irmãos poderão acompanhar nas suas bíblias, no celular, enfim. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriar de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, lendo aqui novamente o versículo 20 desse texto, nessa linguagem aqui, se não me engano, a linguagem de hoje, é uma linguagem mais moderna, que diz assim: somos embaixadores de Cristo, Deus nos está usando para falar a vocês, nós lhes imploramos como se o próprio Cristo estivesse aqui suplicando a vocês, aceitem o amor que Ele lhes oferece, reconciliem-se com Deus. E
Eu não fiz curso no Itamaraty, nunca fui embaixador, nunca fui diplomata, mas como leigo eu percebo que a principal função do embaixador é o de ser intermediário, de ser representante de um país no outro país. Por exemplo, a embaixada do Brasil em qualquer país do mundo é como se fosse uma extensão do Brasil em qualquer país onde essa embaixada esteja. Por exemplo, a embaixada do Brasil nos Estados Unidos é um pedaço do Brasil nos Estados Unidos. A embaixada dos Estados Unidos no Brasil é um território americano dentro do Brasil, assim como qualquer país que tem embaixada no Brasil tem o seu território nessa embaixada. A partir do momento que você entra na embaixada, você está em território de outro país, representado por essa embaixada. Então, o embaixador tem como função servir de porta-voz do governo do país que ele representa junto ao país onde ele presta serviço. Então, e no caso, quando tem um conflito assim, uma guerra, quando está em vias de ter uma guerra entre dois países, sabe, o embaixador tem como função evitar que essa guerra aconteça. Aí quando o país chama esse embaixador de volta para o seu país de origem é porque não tem acordo entre esses dois países e uma guerra é iminente. Mas a partir do momento em que o embaixador continua no país onde ele trabalha, ele continua, ainda existe possibilidade de diálogo, existe possibilidade de acordo entre os países que estão em conflito. Então, no caso nosso, transportando isso para a nossa vida espiritual, para o nosso dia a dia, nós somos embaixadores de Cristo no nosso trabalho, no local onde nós estudamos, no local, na nossa família, no nosso seio familiar, junto aos nossos amigos e inclusive nas redes sociais. Por quê? Porque nós sabemos, conhecemos a palavra, nós sabemos o que fazer, como proceder, nós temos o conhecimento a respeito do Evangelho de Cristo, de que Jesus salva, somente por meio dele, da fé em Jesus Cristo, que obteremos a salvação, que alcançaremos a vida eterna. Então a nossa função como embaixadores de Cristo, mostrar isso ao mundo, não somente por meio das nossas palavras, mas também por meio da nossa atitude, nosso comportamento, nosso testemunho no dia a dia. E por que eu menciono as redes sociais? Porque está cada vez mais difícil você postar alguma coisa na internet e essa postagem não ter uma interpretação assim. Você tem que pisar em ovos praticamente. Você tem que pisar, ter todo o cuidado com as palavras, todo o cuidado quando você compartilha uma frase, um vídeo, uma foto, qualquer coisa assim, porque as pessoas podem interpretar aquilo de uma maneira distorcida. Então você tem que praticamente pedir constantemente a orientação de Deus, porque dependendo do que você posta, aquilo que você posta pode ter uma interpretação errada. A pessoa pode levar para o lado ruim, pode levar para o outro lado. Como aconteceu esses dias, em que surgiu um debate teológico no Twitter, que os irmãos sabem que Facebook você consegue disfarçar porque você tem a família toda no Facebook, então você tem que tomar o máximo cuidado possível para não ter um problema com o seu familiar. No Instagram você posta lá porque lá o Instagram é o seu marketing pessoal, você divulga, é como se fosse um currículo e você expõe ali para todo mundo. Agora o Twitter é terra de ninguém. Twitter como tem poucos parentes tem conta no Twitter, então você aproveita para e surgiu um debate teológico. Surgiu um debate teológico no Twitter anteontem, na verdade, sobre um tema assim, a respeito da importância que temos para Deus. Um grupo dizia que nós não valemos nada, que outro grupo dizia que nós sim temos valor para Deus. Aí eu entrei no meio. E eu sempre tive um defeito de não conseguir ficar quieto quando eu não concordo com alguma coisa. A ponto da pessoa a pessoa que encabeçou esse debate, me bloqueou no Twitter. E eu pedi perdão para ela, pedi desculpa e tal. Não sei se ela me perdoou. Mas hoje em dia existe esse problema de você ter muito cuidado com aquilo que você fala, muito cuidado com aquilo que você posta, porque dependendo da pessoa que lê aquilo, porque cada ser humano é diferente do outro. Então, uns conseguem levar na brincadeira, outros levam para o lado pessoal, então você tem que tomar muito cuidado, você tem que conhecer a pessoa a quem você dirige a mensagem, porque ela, por exemplo, na IBF eu percebi muito isso. A linguagem que eu tenho com uma criança de 2 anos, que os professores, no caso, que trabalharam na IBF, eles tinham que contar a mesma história para uma criança de 2 a 4 anos e também de 5 a 6, de 7 a 8, de 9 a 10, de 11 a 12, ou seja,
o que a professora conta, por exemplo, a história do oleiro, por exemplo, quem é você na mão de Deus não daria. Eu vi isso, inclusive uma prática disso na uma reunião que antecedeu a IBF. A professora contava a mesma história, por exemplo. Primeiro ela contou a história voltada para o adolescente, do ponto de vista do adolescente, de pré-adolescente no caso, de 11 e 12 anos. Aí ela contou a mesma história, um pouco mais resumida, com uma linguagem mais fácil, uma criança de 2 a 4 anos. Então, a maneira como você aborda uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem muitos anos de igreja, uma pessoa que já tem cargo na igreja, tudo, é uma coisa, você aborda aquele assunto de uma maneira. Uma pessoa que está fora da igreja, que está perdida no mundão, você aborda o mesmo assunto de outra maneira para não ofender essa pessoa, porque dependendo da maneira como você aborda o assunto, a pessoa acaba se sentindo atingida, acaba se doendo, acaba se sendo e você acaba fazendo mais mal para essa pessoa do que bem. Então, nossa função como embaixadores de Cristo por meio de nossas palavras e nossas atitudes, nós testemunhamos a Cristo. Por isso que aqui fala do ministério da reconciliação, porque as pessoas que estão fora do aprisco, que estão fora assim da igreja, elas têm que se reconciliar com Deus, e a reconciliação ocorre por meio... eu não consigo fazer com que a pessoa se reconcilie com Deus apontando o dedo na cara dela dizendo que ela vai para o inferno. Ela acabará se afastando ainda mais, porque se eu vou com uma linguagem muito dura para cima dessa pessoa, a pessoa acaba se assustando, tal, a pessoa acaba se doendo ainda mais. Agora, quando eu vou para essa pessoa, você está precisando de ajuda? Qual é o seu problema? Podemos conversar, eu percebo que você está triste, você parece transmitir uma alegria, mas na verdade eu percebo no seu olhar que é um olhar de tristeza. Aí você senta lá do lado, começa a conversar. Eu, nesse ponto, ainda sou muito tímido, ainda sou meio ogro nesse ponto, que eu tenho muito que aprender ainda, tenho muito que desenvolver, mas existem pessoas que têm habilidade, passam por treinamento, passam principalmente na parte espiritual, têm uma comunhão muito íntima com Deus, oram, jejuam, leem a Bíblia e são poderosamente usados por Deus por esse fim de alcançar pessoas que estão assim na margem da sociedade, no mais profundo abismo, na parte espiritual. E essas pessoas são, por meio do testemunho dessas pessoas, da maneira como elas abordam aqueles que estão perdidos, Deus usa essas pessoas para trazê-los para Cristo e aproximá-los de Deus. Então, o nosso papel, por mais difícil que seja, você conviver com aquilo que é errado. Eu aprendi uma coisa muito importante, eu nunca mais esqueci, embora eu precise reaprender todos os dias, que a melhor maneira de nós combatermos aquilo que é errado, ensinando o que é certo, ensinando como se faz, por que se faz. Ou seja, aquela história de você, em vez de querer dar só o peixe, você ensinar a pescar também. A criança, assim, muitos irmãos certamente já passaram por isso quando criança. Eu quero fazer algo. Não pode, você não pode fazer. Aí a criança, por que não posso? Porque não pode, pronto, acabou. Muitos pais têm esse comportamento, não pode porque não pode, pronto. Não explica por que não pode. E a criança, por causa da curiosidade, por causa, se os pais não explicam direito para os filhos por que é proibido, por que não pode fazer aquilo, a criança vai lá e faz por curiosidade. E acaba, os amigos da escola, até mesmo alguns parentes, acabam incentivando, dando corda para a criança querer aprender, conhecer aquilo, e a pessoa acaba se dando mal. A pessoa, por causa da curiosidade, por causa daquele ditado, a curiosidade matou o gato, e a pessoa vai lá pela curiosidade, e porque os pais não esclareceram a criança, não deram devida atenção para a criança, não esclareceram, não mostraram realmente por que aquilo é prejudicial, por que ela pode fazer aquilo, a criança vai lá e faz e se dá mal. A criança passa por alguns problemas muito difíceis, passa por traumas. Por quê? Porque não recebeu o devido apoio das pessoas que deveriam esclarecê-la. Mas graças a Deus que temos a palavra de Deus, temos liberdade para estudar a Bíblia, e por meio de textos como esse, que fala de nós buscarmos por meio do nosso testemunho, de nossas palavras, a reconciliação das pessoas com Deus. Então, o ministério que Deus nos confia por meio de Jesus Cristo, e quando Jesus ele voltou para o Pai, ele trouxe o Espírito Santo para nos esclarecer a respeito disso, para nos orientar, para estar do nosso lado,
dando todo o suporte, dando todo o apoio. Ah, mas eu não consigo fazer isso muito tímido, não sei. Mas Deus, por meio do Espírito Santo, nos ajuda e coloca em nossos lábios as palavras que nós temos que falar. Se nós vemos alguma coisa na internet que nos deixa indignados, nos deixa furiosos, Deus nos dá domínio próprio, nos dá o controle de nossas emoções, discernimento, equilíbrio, para nós abordarmos aquela situação. Se tiver que falar alguma coisa, que seja com amor, com paciência, com tolerância, até dependendo do caso, mas buscando trazer essa pessoa para Cristo, não afastar ainda mais, porque dependendo da maneira como abordamos a pessoa, acabamos afastando ainda mais a pessoa. Mas se nós abraçamos a pessoa que está precisando de Jesus, acolhemos com carinho, com amor, aquele que precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa de esclarecimento, precisa de um incentivo para se reerguer, para a pessoa que caiu poder se reerguer, se reestruturar, melhorar de vida, mudar a sua vida, encontrar novas oportunidades de trabalho, de desenvolver seus talentos. Muitas vezes é uma pessoa que sabe cantar, que sabe fazer um trabalho manual, uma pessoa que sabe cuidar de crianças, e podemos usar essa pedra bruta para ser lapidada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e ser um vaso precioso nas mãos de Deus. Que eu tenho testemunhado muitas pessoas que estavam perdidas na lama mesmo do pecado e foram resgatadas pelo Espírito Santo e se tornaram tão mais crentes do que muita gente que está décadas na igreja, que nasceu na igreja. Então, que nós sejamos testemunhas de Jesus Cristo por meio de nossas palavras, nossas atitudes, que o ministério que Deus nos confiou seja um ministério de reconciliação, de restauração, de salvação de vidas. E que, por mais que estejamos certos no debate, que nós busquemos sempre o entendimento, a harmonia, que o debate, se nós tivermos que participar de algum debate, de alguma discussão a respeito de um determinado assunto, seja ele polêmico ou não, que o amor, a paciência, o domínio próprio, que Deus coloque as palavras certas nas nossas bocas, como está lá no texto do Antigo Testamento, no Salmo 19, acho que eu até postei hoje no Instagram, no Facebook, deixa eu ver, acho que é Salmo 19. Isso. Que diz assim, no final, no versículo 14: Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Ou seja, não apenas as palavras têm que ser agradáveis, mas o que é o nosso coração que é enganoso, o nosso coração que é traiçoeiro. Quando o Espírito Santo habita em nosso coração, ele nos leva nossos pensamentos para Deus, e pensamentos ruins levam a atitudes ruins. Então, quando nossos pensamentos são bons, nossas atitudes também são boas, nossas palavras são boas, nossas atitudes também são boas. Então, que seja para o crescimento, para a edificação das pessoas ao nosso redor, porque quando nós somos, nossa vida é uma vida sem amargura, sem aquele ranço, aquela coisa pesada que está ao nosso redor, nas redes sociais, mesmo fora delas, nós efetivamente somos testemunhas de Cristo e nós refletimos a luz de Cristo por meio dos nossos testemunhos, das palavras, sendo gentis com as pessoas, sendo simpáticos com as pessoas, e se a pessoa está no caminho errado, mostrando para elas com amor, com paciência, como se fosse um pai educando um filho recém-nascido, ensinando a andar, ensinando a comer, ensinando a falar, e conduzindo essa pessoa pacientemente, como aquele pai que está com a criança aprendendo a pedalar, aí fica segurando atrás, para a criança não cair. Aí quando a criança finalmente consegue pedalar, aquela alegria, aquelas zoião saltando, o pai comemorando lá atrás, a criança pedalando sozinha. Então é mais ou menos isso. Então que realmente possamos, por meio do nosso testemunho, orientados pelo Espírito Santo, para que Deus refreie nossa língua, contenha nossas palavras, nos dê esclarecimento, nos dê ferramentas para nos aproximarmos dessas pessoas e trazê-las para Cristo, e com a linguagem adequada para cada momento, para cada situação, para cada pessoa, porque nenhuma pessoa é igual a outra. Então devemos buscar no Senhor as palavras certas, a maneira certa de abordar as pessoas, de trazê-las para Cristo,
sendo embaixadores de Cristo, porque o reino de Deus é diferente do reino deste mundo. Então, nós estamos neste mundo como embaixadores, por quê? Porque nós representamos o reino de Deus. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. E por estarmos nesse mundo, representando o reino de Deus, devemos mostrar para o mundo que está ao nosso redor o que é o reino de Deus, para que serve, qual é a vantagem em fazer parte desse reino, qual é a vantagem em ser um servo de Jesus Cristo, em renunciar ao mundo e abraçar o reino de Deus, tornando-se uma nova criatura em Cristo Jesus, como relatei aqui nesse texto aqui, o versículo 17 aqui do capítulo 5 de 2 Coríntios é extremamente conhecido, e para terminar eu gostaria de repeti-lo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, que o ambiente em nossa volta não nos contamine a ponto de nós voltarmos ao velho homem, ainda que momentaneamente, causando feridas nos corações das pessoas, magoando as pessoas, ofendendo as pessoas, mas que por meio de todo o nosso ser, nossas palavras, nossas atitudes, até a maneira de nós andarmos, nos comportarmos, nós testemunhamos o Evangelho de Cristo e demonstrarmos com todo o nosso ser que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então que Deus nos abençoe, nos oriente e nos prepare devidamente para sermos embaixadores dele, porque estamos aqui apenas de passagem e devemos influenciar o mundo. Não podemos permitir que o mundo nos influencie a ponto de nos afastarmos de Deus, mas devemos influenciar o mundo para levarmos as pessoas para Cristo, e o dia que Jesus vier buscar a sua igreja, possamos subir todos juntos para louvar e exaltar o nome do Senhor na eternidade. Amém? Amém. Deus, Amém. Amém.